Então, nesse momento, eu convido você a pegar a sua Bíblia. Abra a palavra de Deus. Nós iremos, então, meditar na palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6. Abra a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 6. E o verso é o verso 11 e 12, tá bom? Então, quem está em casa, o texto bíblico está sendo projetado aqui na tela do seu aparelho eletrônico, e os que estão presentes aqui na igreja, pode abrir a sua Bíblia física mesmo, tá bom? Então, abra aí a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 11 e 12. O tema já foi posto aí no cartaz, né? É os segredos da batalha. Então, quando você vê o tema e entra em contato no texto que nós vamos analisar nessa manhã, você vai perceber que tem uma harmonia aí, né? A ideia é tirarmos lições nesse grande conflito. É consciência de todos que nós estamos passando pelo grande conflito. Uma vez que nós nascemos com a natureza pecaminosa, entregamos a vida a Jesus através do batismo, nasce agora uma nova natureza. E nessa nova natureza vem então o conflito, que é a natureza carnal e a natureza espiritual, e a palavra de Deus nos dá orientações e ferramentas para que assim possamos ter então essa vitória espiritual chamada grande conflito. Então é os segredos da batalha. Então abra sua Bíblia, ao você abrir o texto bíblico aí, você vai reparando que é um texto familiar de todos, né? Já tem conhecimento de todos, aí nós vamos fazer uma breve análise desse texto e assim tirar as devidas aplicações práticas para a nossa vida espiritual. Então vamos lá? Abra sua Bíblia. Nós tivemos a lição, né? Foi uma bênção, a aliança. Estude a lição, faça a assinatura da lição. Esse ano mesmo nós vamos ter o projeto Manar, né? Então faça ali a assinatura da lição. A gente falando ali da felicidade, né? Realmente, a felicidade na perspectiva do mundo, a gente nunca vai ser feliz, porque o mundo tem como felicidade a prosperidade. Então você tem bens, tem dinheiro, tem saúde, e até para quem tem dinheiro e é ricaço, não tem uma felicidade completa, porque alguém no leito do hospital, impossibilitado ali de fazer alguma coisa, o dinheiro não traz a saúde de volta. Então realmente esse mundo não traz felicidade. Mas no contexto da felicidade cristã, que Cristo vai voltar, e enquanto Ele não volta, Ele te dá paz, Ele te dá, né, as bênçãos verdadeiras, aí nós somos felizes, né, completamente. Então realmente na concepção humana nunca vamos ser felizes, mas na concepção divina, né, a felicidade é garantia. Vamos então para a palavra de Deus, né? Essa felicidade do homem, qual o irmão Paulo estava mencionando, né, realmente nunca vamos ser felizes, mas na felicidade de Cristo, a felicidade é garantida. Vamos orar? Feche seus olhos, oremos então ao Senhor. Querido Jesus, obrigado, bondoso Deus, Pai que estás nos céus, por mais um dia, e especialmente hoje por estarmos diante da Tua presença em tão perfeitas condições, para nesse momento dedicarmos tempo em adoração a Ti. Como parte integrante do processo da adoração, nós já cantamos, já oramos, estamos orando de novo, já ouvimos os louvores aqui, com mensagens maravilhosas, mensagens musicais com a letra fantástica, e agora estamos diante da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, meu Deus. Os que estão em casa, eu sei que é muito tentador em casa, muitas coisas tirar a nossa atenção, mas que nessa manhã nós possamos estar colocando nossa atenção no Senhor e na Sua palavra neste momento, para que possamos assim, ó Deus, nessa manhã, verdadeiramente sermos impactados pela Tua mensagem, que possa chegar até o nosso coração, nossa vida espiritual, e assim nós possamos colocar em prática enquanto o Senhor não volta, e abreviarmos então o Teu retorno nessa terra. Fica conosco, abençoe esta igreja, cada membro, cada família, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? A minha versão diz assim, Efésios capítulo 6, verso 11 e 12. Presta atenção no Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 12. Porque não lutamos contra a carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. Amém? Todos atentos aqui agora? Bem, para você entender esse contexto, primeiro você precisa entender um princípio que é bastante usado na Bíblia. A palavra de Deus sempre se adepõe de um paralelismo. E você tem que entender o seguinte: nós hoje estamos diante de duas realidades.
nós estamos hoje diante de dois mundos. Nós temos hoje o mundo virtual, que é esse mundo que a gente vive, o mundo dos meios tecnológicos, o mundo do coronavírus, o mundo onde você está sentado aí no banco da igreja, esse é o mundo virtual. E nós temos também o mundo espiritual. O mundo espiritual, esse é o mundo, até mesmo citado aqui pela Bíblia, né, onde é o foco da nossa luta, é o mundo do grande conflito, é o mundo da guerra entre o bem e o mal. Esse é o mundo espiritual. Mas pasmem vocês, o mundo real não é o mundo virtual, esse que a gente vive. O mundo real é o mundo espiritual. Entenda uma coisa, enquanto Adão e Eva estavam no jardim do Éden, eles estavam ali arredimentados no mundo espiritual. Uma vez que Adão e Eva desobedeceu a Deus, a partir ali da mordida do fruto do conhecimento do bem e do mal, é de conhecimento de todos que Adão e Eva entrou em pecado, certo? Mas não somente isso aconteceu. Quando Adão e Eva compartilhou do fruto do conhecimento do bem e do mal, não apenas o pecado entrou no mundo, mas automaticamente repousa sobre ele um véu que tampa agora o acesso ao mundo espiritual. E existe agora esses elementos do mundo espiritual que eles perdem. Um exemplo, se você for olhar, o Espírito de Profecia é bem claro em dizer que o próprio Deus, o próprio Jesus, ele descia do céu e vinha todas as tardes ter um diálogo com Adão e Eva. Depois da entrada do pecado, eles perdem então esse privilégio, uma vez que há um bloqueio entre o mundo espiritual e o mundo virtual. Eles agora mergulham no mundo virtual, perdendo completamente o acesso e a compreensão do mundo espiritual. Compreende? E algumas vezes a Bíblia tira agora esse véu. Jó, por exemplo, a palavra de Deus é bem clara em dizer que Deus então fez uma reunião com todos os mundos, e fazendo uma reunião com todos os mundos, aparece então ali a representatividade de cada mundo, ou seja, esses mundos que não caíram, é um pouco da retirada do véu do mundo espiritual. E o próprio inimigo, o objetivo dele, é justamente fazer com que eu e você não tenhamos acesso ao mundo espiritual. É tanto que a palavra de Deus diz que ele é o príncipe desse mundo. Sendo o príncipe desse mundo, a gente sabe que esse mundo, a palavra de Deus também afirma que esse mundo jaz do maligno, ou seja, sendo o príncipe desse mundo e o mundo já, jazido do maligno, significa que agora ele comanda esse mundo e o propósito dele é estabelecer esse véu, esse bloqueio, para que você não tenha conhecimento, para que você não tenha acesso ao mundo espiritual, sendo que esse é o mundo real. E agora vem a palavra de Deus. E o objetivo da palavra de Deus é justamente agora, Jesus ele vem se adepondo agora de elementos do mundo virtual para você entender o mundo espiritual. Eu vou dar um exemplo para vocês, vamos lá. E Jesus era craque nisso. É por isso que Jesus se adepõe de parábolas. Parábolas era uma ferramenta que Jesus utilizava justamente para pegar elementos do mundo virtual que a gente conhece e levar você para o mundo espiritual que para nós já é desconhecido, uma vez que temos essa experiência com o pecado. Ou seja, o princípio de Cristo era partir do conhecido para o desconhecido. Um exemplo prático, Jesus ele fala assim, por que, gente, vocês estão andando ansiosos com o dia de amanhã? Por quê? Olhai os lírios do campo, olha os pássaros, Deus também tem cuidado de você. Vamos lá, lírio do campo, pássaros são elementos do mundo virtual, o cuidado de Deus são elementos do mundo espiritual, você está entendendo? Ou seja, ele pega elementos do mundo virtual para você entender o mundo espiritual. Outro exemplo, o reino dos céus, Jesus então compara como um tesouro. Tesouro é um elemento do mundo virtual, e o reino dos céus é um elemento do mundo espiritual. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Alguém que tem um tesouro hoje, não precisa se preocupar com, você tem tudo, você tem a melhor comida, você tem, você tem até um plano de saúde bom. Então quem tem, você pensou assim, tesouro. Não, tesouro, o cara é próspero, o cara está bem, está tranquilo. Pronto, o reino dos céus é a mesma coisa. Lá não vai existir doença, lá não precisa se preocupar com comida. Você está entendendo? Jesus se adepõe então desse vislumbre de elementos do mundo virtual para você então entender o mundo espiritual. E agora fica mais fácil entender o que Paulo está querendo dizer. Ou seja, Paulo ele usa agora o recurso da mesma forma de Cristo. E ele pega agora os elementos do mundo virtual. Quais são os elementos do mundo virtual citados aqui no texto? Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que Paulo estava andando ali, nas ruas de Éfeso, e de repente então, como naquela época Paulo estava no período do governo de Roma, existia ali já naquela época os soldados romanos, e aí Paulo andando ali nas alamedas de Éfeso, depara então com vários soldados nas esquinas,
E ao se deparar com esses soldados nas esquinas, não apenas em Éfeso, mas em todas as cidades que tem a governança ali de Roma, ele percebe algo interessante, que os romanos, eles têm uma roupa. Esses soldados romanos, né, têm uma roupa, tem instrumentos nas mãos ali, um capacete e tal, tal. Então Paulo, ele pega esses elementos do mundo virtual que a gente acompanha, que a gente vê, e aplica então para o mundo espiritual. Compreende? É o que Paulo está fazendo aqui no texto que nós lemos. Paulo, ele pega ali, olha para o soldado e pensa, não, a mesma coisa é o mundo espiritual. Uma vez que você aceita Jesus, você passa a ser agora um soldado de Cristo. Agora, calma. O soldado do mundo virtual, ele tem algumas características e elementos que harmonizam perfeitamente também no mundo espiritual. Primeira coisa, vamos lá. Um soldado do mundo virtual, principalmente no período de Paulo e até mesmo hoje, ele precisa, primeiramente, ele precisa de preparo. Você já viu nos filmes, né? Naqueles filmes medievais, nos desenhos. Lá, quando não tem batalhas, os soldados, eles pegam ali fazem um boneco ali de palha, e os arqueiros, eles ficam ali de longas distâncias, e fica uma fileira de arqueiros ali, de repente os arqueiros vão lá preparar, vão lá, atenção, vai disparar, aí eles soltam as flechas, e essas flechas vão então em direção a esses bonecos de palha, retiram as flechas novamente, e vem novamente ali mais uma vez, vão lá, de novo, aí vai mais uma vez. Você já viu nos filmes, né? Nos desenhos, os treinos era mais ou menos assim, ó, fica uma fileira de soldados, e de frente a eles uma outra fileira de soldados, um de frente para o outro, e cada um com um pau na mão, então eles vão lá, 1, 2, 3, volta agora, de novo, vamos lá, 1, 2, 3, o que é isso? Antes de irem para as guerras, primeiro eles gastavam tempo com treino, com preparo, tem que ter preparo. Tem um livro que eu gosto muito, chamado A Arte da Guerra, e ele é bem claro em dizer que todos os soldados que soam mais no campo de treinamento, sangram menos no campo de batalha. E quando Paulo menciona aqui os elementos do soldado e toda a sua armadura, lembra muito bem também a vida espiritual, sabe por quê? Porque não é diferente. Querido, olha aqui para mim, precisamos também de preparo. Sabe qual é o problema que muitos jovens, sabe qual é o problema que a igreja hoje muitas vezes cai nas tentações, no desânimo, no pecado, sabe por quê? Porque falta preparo. Pensa bem, quando você acorda e vai agora durante o dia ali para encarar suas atividades durante o dia, é óbvio que você não sabe o que vai acontecer, então por isso que você precisa de preparo. Mas pastor, como é feito então o preparo? É simples, é você acordar mais cedo e colocar Deus em primeiro lugar. O preparo na vida espiritual é quando a gente gasta tempo em oração. O preparo na vida espiritual é quando gastamos tempo lendo a Bíblia, estudando a lição, estudando os livros de espírito de profecia. O preparo da vida espiritual é quando nós acordamos pela manhã e colocamos Deus em primeiro lugar, estamos preparando para a batalha durante o dia, você não sabe o que vai acontecer. Você entende agora que o plano do diabo, ao você ficar longe das percepções do mundo espiritual, você acorda agora de qualquer jeito, porque nós não temos consciência nem sensibilidade do mundo espiritual, então orar ou não orar, tanto faz. Queria pedir vocês que abaixassem o volume aí, para dar o eco aí, para não dar o eco, tá bom? Você está entendendo? Então por isso que tem que ter o preparo, tem que ter o preparo do mundo espiritual, e agora é plano do diabo, nós se distanciarmos do mundo espiritual, porque esses elementos agora é retirado naturalmente da nossa vida, a gente já não usa mais. Mas quando você tem noção da vida espiritual, quando você tem noção do grande conflito, quando você tem noção da batalha cósmica espiritual que está à sua volta, aí esses elementos do mundo espiritual fazem sentido. Por isso que você precisa de preparo. Aí você começa a botar Deus em primeiro lugar, porque você sabe que todos os dias você tem uma batalha para enfrentar. Segundo, no mundo virtual, os soldados hoje, antes de ir para a guerra, eles bolam uma estratégia. Você sabia que no mundo espiritual também tem estratégia? Tem que ter estratégia. Uma vez eu encontrei com um ancião, e ele chegou para mim e falou assim, pastor, ó, eu sou assim, eu prego para a pessoa, se a pessoa aceitar, beleza, se não aceitar, o problema é dela. Eu falei assim, mas por que você faz isso? Não, eu faço isso porque aconteceu comigo, a pessoa chegou para mim, você aceita o evangelho? Eu aceito, pronto, acabou. Cheguei para ele e falei assim, amigo, você calça quanto? Ele é meio baixinho, né? Pastor, eu calço 38. Pois é, eu calço 40.
E por que você calça 38 e eu 40? Porque nós somos diferentes. Você aceitou Jesus através de uma metodologia, mas não são todos que aceitam na mesma metodologia. É por isso que a gente tem estratégia, tem que ter estratégia. Sabe por que às vezes a igreja não cresce? A igreja não cresce porque a nossa mentalidade primeiro está voltada no passado. Quando chega e fala assim, pastor, bom era naquela época, hoje o povo está perdido, não quer nada com nada. Não é que o povo está perdido, não é porque o povo não quer nada com nada, é porque está coçando aqui e a gente está coçando aqui. Ou seja, os métodos que nós estamos usando são os métodos arcaicos que ficaram no passado. Métodos já ultrapassados. A irmã White, ela era uma pessoa à frente do seu tempo, e ela escreveu, novos métodos surgirão. Queridos, nós precisamos de estratégia, nós precisamos de métodos. Ainda existe hoje igrejas que batem ali na árvore de Natal, essa árvore de Natal é do paganismo, fala das cabeças, né? As cabeças e tudo. Tem gente na igreja que é contra a Semana Santa. Não, esse negócio de Semana Santa, isso aí é, né, do catolicismo, mas qual é o problema? A irmã White, no livro Evangelismo, ela diz o seguinte: nós devemos nos adepor das datas comemorativas para aproveitar que os corações estão amolecidos e voltados para aquele tema e pregar. Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje tem o maior período de evangelismo no ano, que é a Semana Santa? Porque os corações estão voltados para isso. Por que não é pecado você fazer aqui uma árvore de Natal bonita e fazer uma cantata de Natal? Sabe por quê? Porque o seu vizinho está falando disso, é o nascimento de Jesus, então ele vem para a igreja. Se não fosse o Natal, tinha gente aqui na igreja que nunca viria. Tinha visitas que nunca entrariam nessa igreja, por conta de uma programação de Natal, porque o coração está... Compreende? E aí ele vê, a mensagem é plantada. Tem que ter estratégia, gente. Tem que ter estratégia. Eu lembro, estávamos dirigindo um Caleb, lá na Mineira Leste. E aí cheguei lá para Dona Geralda, não esqueço nunca esse nome, né? Batemos palma, Dona Geralda, ela atendeu, e eu estava com os Calebs assim, gente, eu fui lá visitar essa equipe e saí com eles, né? E chegando lá, eu falei assim, Dona Geralda, eu vim aqui para fazer um estudo bíblico com a senhora, queima a roupa, pá! Ela olhou para mim e disse assim, não, você está doido, eu tenho raiva de crente, sai fora daqui da minha casa, não quero fazer estudo bíblico, não, aceito Jesus, eu já tenho Jesus já na minha vida, vocês querem expulsar o demônio do meu couro e roubar meu dízimo, vai embora. Olha o preconceito. É real, existe. Voltei para casa, os meninos ali tristes, poxa pastor, tratou a gente mal, não, fica tranquilo e tal. Aí no outro dia eu falei, gente, os meninos, vamos lá de novo? Aí os meninos, mas pastor, ela falou não. Eu falei, não, mas, o diabo é ousado, mas a gente é mais, amém? Só mesmo, vamos lá de novo. E nós fomos. Cheguei na casa dela, batemos ali de novo. Ela olhou e falou assim, vocês de novo, eu já falei que eu não quero estudar Bíblia. Eu falei, não, calma, Dona Geralda, calma. No dia anterior, eu reparei que ela tem a casa aqui do lado e do outro um quintal. Um terreno baldio e o capim estava cobrindo a casa dela. Cheguei para ela e disse assim, irmã Geralda, a gente veio aqui porque a gente quer limpar o seu quintal. Ela olhou e falou assim, não, eu não quero ver ninguém limpando meu quintal, não. Aí eu pensei, mulher ruim, gente. Eu falei, mas Dona Geralda, por quê? Ela olhou para mim e disse assim, porque eu não tenho dinheiro para pagar, você não está vendo que eu sou pobre? Eu não tenho dinheiro para pagar vocês, não. Eu olhei para ela e disse assim, mas Dona Geralda, quem disse que a gente quer seu dinheiro? A gente não quer seu dinheiro, a gente quer o seu sorriso. Ó, que top, amém? Aí ela olhou e falou assim, meu filho, mas eu ainda vou ficar devendo que eu sou banguela, esquece, Dona Geralda, deixa eu limpar o seu quintal, tá, menino? Limpa logo esse quintal aí. Limpamos o quintal. Ao limpar o quintal, matamos alguns animais de estimação que ela tinha ali, né, escorpião, cobra, e matamos tudo, limpamos. Eu vou resumir a história, por causa do tempo. Ela aceitou um estudo bíblico e ela se batizou. Eu pergunto para vocês, ela se batizou porque limpamos o quintal? Óbvio que não, mas o quintal foi uma forma de chegar no coração dela. Compreende? Outro caso, os bravadores fizeram um pão, levaram lá para a Dona Maria. E a Dona Maria aceitou o pão. Dona Maria, a senhora é a nossa cobaia. A gente fez um pão aqui, eu queria ver se a senhora gostou do pão. E ela pegou esse pão, obrigado meus filhos e tudo. E aí ela foi para dentro, comeu o pão, a mulher morreu. Eu tô brincando, não, brincadeira, morreu não, é só para dar um drama, brincadeira. Aí os bravadores foram lá de novo, no outro dia, Dona Maria, olha o tratamento. No primeiro dia, os meninos ficaram na porta ali mesmo. No segundo dia, ela abriu a porta, meus filhos entram, eram 7 meninos, botou os meninos tudo lá na sala dela, senta aí, vou preparar um suquinho para a gente, olha. Dona Maria, a gente veio aqui, não, calma, não quero dar trabalho, a gente veio aqui só para te perguntar se a senhora gostou do pão. Você gostou do pão? Aí ela olhou e falou assim, amei o pão, vocês estão de parabéns. Então, hoje a gente veio aqui para trazer mais pão. Ela, amei.
O pão da vida. Você aceita um estudo bíblico? Resumindo, ela batizou. Ela batizou por causa do pão? Não, mas o pão foi uma estratégia, porque no mundo virtual os soldados têm estratégia, no mundo espiritual a gente é um soldado de Cristo, você tem que ter estratégia também. Tem que ter estratégia. Novos métodos surgirão. A irmã White, ela é bem clara em dizer, ela diz assim, ó, novos métodos surgirão, mas ela diz também que unicamente pelos métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito, porque o Salvador se aproximava das pessoas como uma pessoa que queria o bem, atendia suas necessidades, ganhava confiança, só então dizia, segue-me. Amém? Você sabe por que a igreja primitiva tinha sucesso? A igreja primitiva tinha sucesso porque eles viviam o amor na prática. Gente, pelo amor de Deus, se tem um período, um campo fértil para pregação, esse momento é agora, esse momento chegou, é hoje. E por uma razão bastante simples, porque os corações estão desesperados, os corações estão ali desesperançosos, temerosos. E você conhece a verdade, e então agora é hora de você chegar para o seu vizinho. Ou eu vim aqui porque a gente está num mundo bem tenso, mas eu vim aqui para orar por você, para que o coronavírus não tenha poder na sua casa. Vai quebrar seu vizinho ou não vai? Você acha que ele vai aceitar ou não? Você entende agora porque às vezes Deus permite o coronavírus? Deus permite os problemas, as adversidades, justamente para fazer você sair da zona de conforto, porque Ele quer usar você. Deus permite acontecer a crise não para te abençoar, mas Deus permite a crise para você ser um conduto de bênçãos. Tem que ter estratégia. Próximo elemento. Primeiro, eles tinham treino. Segundo, eles tinham estratégia. E terceiro, eles tinham ferramentas, instrumentos de guerra. No período de Paulo, era mais ou menos assim, ó. Os instrumentos que eles usavam era o escudo. O escudo era o pilotão de frente. E você já viu nos filmes, eles ficavam alinhados ali um do lado do outro. Compreende? E alinhado ali um do lado do outro, né, também como uma estratégia, e usava o escudo. Em seguida, eles tinham uma lança, e funcionava assim, ó, eles iam com o escudo, empurravam o inimigo, retiravam o escudo e cravavam a lança. Puxavam a lança e botavam o escudo novamente. Eram as ferramentas. O escudo protegia, a lança atacava. Você entendeu? Quando avançava muito, eles olhavam e estavam ficando, os inimigos estavam morrendo e estavam ficando pouco, o exército. Eles pegavam o escudo ali agora, jogavam a lança no oponente e puxavam agora uma espada e ia agora em um confronto direto, cara a cara. Olha que interessante. E aí vinha a indumentária, né? Um capacete, caso alguém está ali no escudo e lança uma flecha, protegia. Tinha agora uma couraça que protegia o peitoral. A couraça era responsável para proteger os órgãos vitais. Então essa couraça, né, ficava ali, se estendia no peito, tudo ali, protegendo pulmão, coração. Tinha também os sapatos. Esses sapatos fechados, evitavam com que o exército oponente com a lança furava os pés do oponente, e na hora da dor, tirava a barreira de proteção, e eles vinham e matavam ali. Paulo descreve, se você ler em casa depois, está aqui toda a lista. Ele faz agora esse paralelo na vida espiritual. Nós temos instrumento de batalha hoje em nossas mãos, mas sabe qual é o problema? Olha aqui para mim, o problema é que nós estamos usando outros recursos que não faz parte do soldado. Ei, filmes não é arma no grande conflito, séries não é arma no grande conflito, Free Fire não é arma no grande conflito, compreende? Eu estou dizendo que é pecado, não estou querendo dizer que é pecado, porque eu também gosto. Sabe qual é o problema? O problema é que se você gasta 2 horas no filme, que tal você gastar 2 horas também na Bíblia? Esse é o problema. O problema é que a gente tem coragem de ficar o dia inteiro nas redes sociais, mas não temos coragem de ficar o dia inteiro lendo a Bíblia. Nós temos coragem de ficar o dia inteiro nas redes sociais, mas não temos coragem de ficar o dia inteiro de joelho orando. Não precisa nem de joelho, né? Até mesmo em pensamento. Mas eu pregando aqui, eu estou em pensamento, orando, cada um de vocês. Senhor, abençoa essa igreja, os ouvintes que estão em casa. Esse é o problema. O problema é que nós nos adepomos das armas erradas. Nós estamos pegando armas que não servem para nada na vida espiritual, que não servem para nada nesse conflito, no grande conflito cósmico. E ficamos então ali tão envolvidos no mundo virtual, que nos esquecemos do nosso verdadeiro inimigo. E por isso que acontece picuinhas dentro da igreja, porque pensamos que o nosso inimigo é o irmão que fala mal, é o irmão ali que está com raiva, é o irmão que virou a cara, mas não é. O nosso inimigo na vida espiritual está aqui, são potestades, os dominadores do reino celeste. O inimigo está lá fora, não está aqui dentro.
E Deus agora te dá as ferramentas necessárias. A Bíblia é ferramenta para o grande conflito, a oração é ferramenta para o grande conflito, testemunho é a ferramenta correta para o grande conflito. Não quer você, nessa manhã, se desfazer dos armamentos do mundo virtual e se adepor agora dos armamentos do mundo espiritual? Bem, o texto continua dizendo que, ele fala assim, ó, devemos então nos revestir da armadura de Deus, revestir da armadura de Deus. Só para você entender, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, por uma razão bastante simples, né? Só para você entender, lembra da estátua de Nabucodonosor? A estátua representava os períodos de tempo, cada período tinha um reinado. Por exemplo, a cabeça de Nabucodonosor comandava a Babilônia, aí a Média Pérsia, depois vinha a Grécia, aí veio Roma. Jesus, Paulo, veio no período das canelas, sabia disso, né? Veio no período das canelas. Só que um detalhe, Roma, ali, vindo depois da Grécia, Grécia foi o período que mais conquistou. Nas suas expansões territoriais de conquista, é tanto que Alexandre, não era Alexandre o Grande à toa, ele era o grande porque foi ele que teve a maior conquista territorial de todos. Sabe qual foi o resultado disso? Veio Roma, e a língua oficial em Roma era o latim, mas mesmo a língua oficial em Roma sendo o latim, o grego era o idioma mais falado, então por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, sabe para quê? Para chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque o grego koiné, que é o grego popular da época, era o mais falado. E agora, Paulo, ao escrever aqui em grego, nós retiramos então essa palavra chamada armadura, e pasmem vocês, no português, qualquer tipo de armadura é armadura, qualquer tipo de armadura. Mas no grego não. Você sabia que para cada tipo de armadura é uma palavra diferente? Aí você pode me perguntar, mas pastor, diante de tantas palavras no grego para armadura, qual foi que Paulo escolheu para usar aqui? O texto que nós vemos aqui em Efésios capítulo 6, verso 11, Paulo usa aqui um termo interessante. Paulo pega uma palavra chamada panóplia e coloca aqui. Sabe o que significa panóplia? Panóplia é armadura, mas não é qualquer tipo de armadura. Qual é o contexto da época? O contexto era simples. Naquela época, os soldados iam para a batalha, para as batalhas, só que existia, os reis naquela época iam também para as batalhas. Só que o inimigo, eles olhavam ali o rei, e a prioridade era atacar o rei. Sabe por quê? Porque atacando o rei e eliminando o rei, ia então eliminar o centro, e eliminar ali o líder principal, ou seja, eliminando o rei, o exército ia ficar fraco, porque eles não tinham quem dar as ordens, eles não iam, sabe? Iam perder o objetivo, porque eles estão ali para defender a pátria, e a pátria era representada pelo rei, e o rei morrendo, pronto, acabou tudo. Vocês entenderam? Depois de um tempo, quando os reis iam para as batalhas, e ao perceber que os primeiros a morrerem eram os reis, depois de um tempo eles descobriram uma estratégia muito bacana, sabe qual é? Depois de um tempo, os reis não iam mais em batalhas. Quem ia para a batalha agora era uma pessoa, essa pessoa ela ficava encarregada de representar o rei. Ela ia com um estandarte grande, e esse estandarte tinha ali o símbolo da realeza, ou seja, ele representava a realeza, ele representava o rei. E ao ir à frente de batalha, os soldados ao redor tinham a única incumbência que era proteger aquele cara, sabe por quê? Porque aquele cara, mesmo não sendo o rei, naquela batalha ele era como se fosse o rei, era como se fosse o imperador. E aí, além do estandarte, ele recebia agora uma armadura. Agora entenda, a armadura que ele recebia era uma armadura diferente dos outros soldados. Sabe por quê? Porque essa armadura, no seu peitoral, vinha agora a face do imperador. E ele recebia uma capa bonita, sabe? Às vezes era até algumas de bronze, outras de ouro. O capacete tinha aquela penagem, né? Então era uma penagem maior do que os outros soldados. Parecia mais que ele estava indo para uma festa do que para uma guerra, mas todos esses elementos da indumentária serviam porque era representado o rei, ali era o rei, então tinha que ter todo o glamour. E essa armadura que esse cidadão recebia, chamava panóplia. E sabe por que chamava panóplia? Chamava panóplia porque primeiro, ele ia na frente de batalha, segundo, ele representava o rei. E terceiro, os soldados ficavam em volta protegendo ele ali, porque ele era alvo, o primeiro alvo das batalhas.
Faz sentido agora, quando Paulo coloca aqui no texto panóplia? Faz sentido? Olha aqui para mim. Paulo está dizendo para mim e para você, que você não deve se revestir de qualquer armadura, não. Você tem que se revestir da panóplia, ou seja, é a armadura que representa Deus. E uma vez que você tem essa responsabilidade de receber então essa armadura, nós vamos à frente do campo de batalha. Deus chama você para ir à frente no grande conflito, mas fique tranquilo, você não está sozinho, porque ao redor os anjos te protegem, mas enquanto está num processo de duelo nesse grande conflito, você representa Deus, você é a figura de Deus para as pessoas que não conhecem. Entende agora quais são os segredos da batalha? Primeiro, temos estratégia. Segundo, tempo para treino. Terceiro, a ferramenta correta. E quarto, aceitar que você tem uma incumbência, que você representa Jesus enquanto Jesus não volta. Quando Estevão estava sendo apedrejado, a palavra de Deus diz que as pessoas olhavam para Estevão e viu o semblante de um anjo. Moisés, quando saiu ali do monte, o seu rosto estava transfigurado, brilhava, reluzia. Quando as pessoas olham para você no seu trabalho, na escola, na faculdade, lá onde você mora, no seu prédio, no seu condomínio, no seu bairro, o que as pessoas veem? Nessa manhã, eu não vim falar de crise, eu não vim falar de pandemia, nessa manhã, eu vim falar do grande conflito. E no grande conflito, muitos estão aí atrás de bênçãos, muitos querem milagres, muitos querem prosperidade, mas o que Cristo quer para a sua vida é te usar como instrumento para resgatar esse povo da escravidão do pecado e levar para a maior de todas as promessas. Não quer você permitir nessa manhã ser usado por Deus? Não quer você nessa manhã usar as ferramentas corretas da vida espiritual? Não quer você fazer isso? Permita Deus te usar. Permita você ser bênção nas mãos de Deus. Uma vez eu cheguei na igreja, né, e fiz o lançamento lá a gente tem a rede ministerial. A gente entende que é bíblico, né? Cada um na igreja tem um dom. Você tem um dom. Cada um que tem um dom. Não tem essa de, pastor, não, acho que vou vir para a igreja só para ver o culto. Não. Você não tem como vir para a igreja só para ver culto. E outra, você que está em casa e não tem como vir para a igreja, você é a igreja, meu amigo. Igreja não é parede, banco. Parede e banco é apenas um momento que a gente separa para ver os irmãos, orar uns pelos outros e falar com Deus. Mas a igreja é você. Você entendeu? Deus te usou, Deus te usa para levantar essa igreja, para ser bênção. E lá eu cheguei, fiz o lançamento, né? Vamos lá, quem canta, vem para cá. Aí quem canta veio. Quem prega, vem, aí vem. Quem dá estudo bíblico, aí vem. Quem ora, oração, é o grupo de oração. A irmã ali ora, vem então, as outras também oram, e vem todo mundo junto ali. Um jovem ficou sentado. O jovem sentado, eu cheguei para ele e falei assim, brother, vem, levanta. Aí ele, pastor, não vou não, porque isso aí eu não sei fazer nada. Eu falei, não, esquece isso aqui, o que é que você gosta? Pastor, não sei pregar, não sei cantar. Não, esquece isso aqui, o que é que você gosta? Como assim, pastor? O que é que você faz ali por prazer, você tem paixão e você ama, qual é o seu hobby? Ele, pastor, eu jogo bola. Eu falei, beleza, então levanta e vem, porque Deus vai te usar jogando bola. Aí ele veio, ele chegou assim, pastor, mas eu sou ruim de bola. Eu falei, então vai sentar, porque para Deus tem que dar o melhor. Eu estou brincando, falei isso não. Aí ele veio, né, ficou assim, né. Aí eu olhei para ele e falei assim, Deus vai te usar jogando bola. Aí fiz uma oração de consagração e tudo. Gente, na mensagem, porque é Deus, né, a Bíblia, ele se sentiu tocado com aquilo. E ele decidiu levar aquilo a sério, foi jogar bola, Deus vai me usar jogando bola. Aí ele me ligou, pastor, o que eu faço? Eu falei, calma, vou te dar ideias, fica tranquilo. O que você vai fazer? Você vai fazer um projeto bola, que é Bíblia, oração, louvor e adoração. Que top! Mas como é que a gente vai fazer? Não, é aos poucos, lembra? Estratégia. Vamos jogar bola com os meninos ali aos poucos e tal, vamos conseguir material. Gente, Deus abriu as portas. Posso falar uma coisa para você que está me ouvindo agora, em casa, e você que está aqui na igreja? Olha aqui para mim. Se você quer ser usado por Deus, Deus te usa. Eu quero lançar um desafio para você agora, nessa manhã. Se você permitir Deus te usar, Ele vai abrir as portas. Ele vai abrir. Naquele dia, eu lembro, o prefeito liberou a quadra, e a quadra top da cidade, liberou. Ninguém tinha acesso àquele horário. Pastor, como é que você conseguiu? Não é Deus, é Deus. Olha, só para você ter uma ideia, o prefeito liberou colete, apito,
tudo, botou até rede nas traves, colocou. Pensa aí Deus agindo. E aí começou a vir os meninos e tudo. Aí falou, pastor, e agora o que eu faço? Não, calma. Chamei o irmão, lembra o irmão que veio aqui na frente, que gosta de estudo bíblico? O irmão veio, e aí eu peguei ele, levei ele lá, peguei o estudo bíblico, a primeira lição, entreguei para cada menino, cada jovem, e falei assim, ó, galera, semana que vem, só vai participar aqui da nossa pelada, do futebol, quem trouxer esse estudo bíblico respondido. E aí antes do futebol, nós vamos fazer a correção, e depois vamos jogar bola. Ó, para você ver a estratégia. Galera, olha para mim. Vocês acham que os meninos trouxeram respondido no próximo sábado à noite? Sim ou não? Fominha do jeito que os meninos eram. Tinha até comentado irmão White, amém? Bênção! Resumindo, eu tive o privilégio de batizar 6 meninos daquele futebol. Dos 6 meninos, hoje é pastor. E você sabe por quê? Porque um chegou assim e falou assim, ó, pastor, eu quero ir à frente. Pastor, eu quero me revestir da armadura de Deus. Eu quero representar Deus. Enquanto Jesus não volta, eu quero ser Jesus para as pessoas. Não quer você fazer o mesmo nessa noite, nessa manhã, perdão? Não quer você se entregar a Deus e deixar Ele te usar, porque Ele quer te usar, basta você querer. Não quer você fazer isso? Lembra? Os dons são diversos. Talvez tenha alguém aqui que tem o dom de cozinhar. Pronto, você pode ganhar um para Jesus cozinhando. E quem cozinha dá uma dupla missionária perfeita comigo, porque você cozinha eu como, ó que bênção, amém? Eu não sei qual é o seu dom, mas Deus sabe. Eu não sei quem é que você quer ver no céu, mas Deus sabe. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais? Ele fará. Você em casa, quantos querem ser revestidos, e aqui na igreja, quantos querem ser revestidos da armadura de Deus? Levante sua mão. Quantos querem representar Deus enquanto ele não volta? Quantos querem se apropriar das estratégias do verdadeiro soldado? Quantos querem? Das armaduras, da estratégia? Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe você que levantou a mão aí na sua casa também. Nós vamos orar agora. Eu convido você a fechar os seus olhos do jeito que você está. Que Deus abençoe sua vida. E lembre-se, a pandemia é um sinal que Deus quer te usar muito. E é uma oportunidade para abreviarmos a volta de Jesus. Amém? Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Querido Jesus, obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus de amor e tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não precisa da gente, mas conta conosco nesse grande conflito, ó Pai. Senhor, que possamos cair a ficha e perceber que nós não estamos de brincadeira, Senhor. É sério. Ou a gente pode morrer para sempre e nunca mais existir, ou a gente pode viver eternamente a decisão. A gente não tem que tomar no futuro a decisão, a gente tem que tomar agora, Senhor, porque estamos no fim do fim, o Senhor está prestes de voltar, meu Pai. Então que possamos tomar uma decisão, meu Deus, ao Teu lado, de sermos soldados fiéis e leais ao Senhor, soldados dedicados a Ti, ó Pai, dedicados à oração, dedicados à leitura da Tua Palavra, dedicados ao testemunho, meu Deus, que nessa manhã, em Teu nome, nós possamos ser revestidos da verdadeira armadura, a panóplia, a que representa o Senhor, porque queremos ser Jesus para o nosso vizinho, ser Jesus para os nossos amigos, queremos ver o Senhor voltar, ó Pai. Usa-nos, Senhor, poderosamente, envia agora o Espírito Santo sobre nós, é o que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos presentes aqui, e Deus abençoe ricamente o seu lar, você que está nos acompanhando. Que você possa ir embora agora com a última bênção, tá? Que você possa ir embora com o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, fiquem em paz, em nome de Jesus.